Imagina você nascer em um mundo sem tecnologia. Um mundo onde você nunca teve a menor ideia de o quão longe a humanidade havia sido capaz de chegar. Onde toda a humanidade havia sido petrificada. Até de repente chegar um feiticeiro. Um garoto um pouco mais velho que você, mas que parecia saber de tudo. Que podia fazer tantas coisas novas que pareciam ser magia. E tudo isso com algo que ele chamava de ciência. Algo que você não conseguia entender, mas que era simplesmente lindo. É assim que começa a história da Suika, a garota que sempre queria ser útil e que se tornou a pessoa responsável por salvar o mundo todo. Pra quem não conhece, Dr. Stone é um anime sobre um garoto de 15 anos chamado Senku Ishigami. Ele é apaixonado por ciência e um dia ele precisa se tornar o pilar da humanidade. Quando um evento apocalíptico acontece, toda a raça humana é simplesmente transformada em pedra. E depois de 3.700 anos, ao acordar em um mundo completamente sozinho, ele decide reconstruir a civilização moderna. E ele faz isso ao lado de outras duas pessoas que ele conseguiu trazer de volta, Taijo e Uzuriha. E nesse mundo, onde ele pensava estar completamente sozinho com seus únicos dois amigos, Senku um dia conhece uma garota, Kohako, e descobre um vilarejo. Um vilarejo com pessoas que nunca haviam sido petrificadas. Quando Senku chegou no vilarejo Ishigami, a protagonista da nossa história, a Suika, era apenas uma criança. Uma garotinha que gostava de brincar, de se divertir com os animais e que era muito curiosa, sempre se envolvendo com o time da ciência e ajudando na coleta de recursos. E com isso, aos poucos ela foi aprendendo com Senku o que era ciência, não indo tão longe quanto o Chrome e o Kaseki, mas aprendendo tudo aquilo enquanto ela crescia, aprendendo algo que antes ela nem mesmo sabia que era possível. Naquela época, a Suika sempre vivia andando por aí com a cabeça de melancia. Algo que parecia ser simplesmente uma fantasia de criança, mas que não. Era algo que ajudava a ver o mundo. No meio daquele mundo de pedra, a Suika tinha uma grave doença. A doença dos olhos embaçados. Uma doença que a fazia não conseguir enxergar direito. A Suika era uma garota míope. Ela tinha algo que pra nós não é sequer nem considerado uma doença. Algo que pra todos é normal e é facilmente tratado. E o Senku ele percebe isso. E em meio àquele mundo de pedra, ele junto ao pessoal do vilarejo de Ishigami, construíram os primeiros olhos da ciência, permitindo a Suika ver o mundo como ele verdadeiramente era pela primeira vez. A Suika cresceu sendo acompanhada pela ciência durante toda a sua vida. Desde que o Senku chegou, mesmo sendo apenas uma criança, mesmo querendo brincar, querendo correr, querendo explorar, ela era muito curiosa e sempre queria ser útil. E toda essa curiosidade e essa vontade da Suika de ajudar foi o que permitiu a construção do primeiro celular no mundo de pedra, através de uma gema que ela e o Chrome tinham encontrado. A gema que dava origem ao metal mais forte do mundo, ideal para fazer filamentos. E a Suika, mesmo sendo uma criança, era alguém tão confiável que no arco da Ilha do Tesouro, quando todos são petrificados no barco, o Ryusui toma a melhor decisão como capitão e salva a Suika para que ela pudesse ajudar todos aqueles que não estavam na embarcação. E assim, como sempre, novamente a Suika foi útil. Mas mesmo com tudo isso, o verdadeiro momento em que a Suika brilhou foi no arco da América do Sul. O time da ciência estava viajando pela América com o objetivo de descobrirem o segredo da petrificação. Eles só não contavam que encontrariam um time de pessoas revividas da petrificação comandadas pelo Dr. Shino, um cientista fenomenal e o mentor dos Cinco. E também Stanley Snyder, um atirador de elite que não hesitava em matar. Em certo ponto, o plano do Reino da Ciência dá certo e eles conseguem capturar o líder inimigo, começando assim o sequestro do Dr. Shino e a fuga para não serem pegos pelo Stanley. Todos estavam dando o seu melhor, fazendo o possível para que o Shino não fosse salvo pelo Stanley. E após o inimigo finalmente conseguir alcançá-los, houve uma série de ataques e um plano final forçado. Então, o verdadeiro plano simplesmente se tornou petrificar toda a humanidade novamente. E é claro, a Suika ficou com a missão mais importante de todas, ser despetrificada e salvar toda a raça humana. E em meio a uma missão arruinada, onde todos já tinham sido capturados pelo inimigo, onde todos estavam à beira da morte, o plano final começa. Vindo diretamente da América do Norte, a Medusa que eles haviam acabado de restaurar. Aquele raio apareceu novamente no horizonte. O raio que petrificou toda a humanidade milhares de anos atrás. Mas dessa vez, a humanidade não estava condenada. Suika
seria revivida. Quando algum raio, algum animal ou algum barulho muito alto ecoasse, o fluido de reviver cairia e desfaria a petrificação da garotinha. A garotinha que havia se tornado a última esperança da humanidade. E com isso, o tempo se passou, estações se foram e nada da ressurreição. Até que um dia, um raio caiu. O barulho emitido pela própria natureza trouxe a Suíca de volta. E ao acordar, a Suíca foi atrás de mais fluido de reviver. Eles tinham aos montes daquela poção mágica, mas em meio a toda aquela guerra, não havia sobrado mais nenhum frasco. Mesmo procurando em todos os locais, ela ainda não encontrava. A Suíca não conseguia reviver ninguém, e também ela não tinha mais comida. A Suíca estava completamente sozinha, e em meio a isso, ela chega à única conclusão que qualquer um chegaria. Talvez eu acabe morrendo completamente sozinha. Em meio a esse desespero, a Suíca simplesmente chora e grita por ajuda. Acorda agora, pessoal! Faça alguma coisa pra eu comer, François! Me diz o que eu tenho que fazer, Senga! A Suíca era só uma criança. Ela não poderia salvar o mundo. Ela precisava dos seus amigos. Bom, pelo menos é isso que a Suíca pensou por um instante. Um instante onde ela sentiu um medo desolador, mas que foi passando. Ela lembrou que o Senko, assim como ela, também já havia passado por aquilo, completamente sozinho. Até sem saber se outras pessoas acordariam. Mas o Senko conseguiu, e ela também iria conseguir, porque a Suíca também era uma humana. Tudo que a Suíca podia fazer era reunir as estátuas de pedra para que elas não se quebrassem. E fazendo isso, ela encontra sua última esperança, um papel de anotações do Senko ensinando a fazer o fluido de reviver. Haviam 3 métodos, e mesmo tentando pelos mais rápidos, a Suíca não conseguiu. Tudo o que restou foi o método mais demorado, o que ela teria de esperar pelo menos 1 ano, e caso não desse certo, recomeçar do zero. E assim, 7 anos se passaram. Em 7 anos, completamente sozinha, a Suíca conseguiu trazer a humanidade de volta. Ela conseguiu completar o fluido de reviver e depois de todos esses anos trazer de volta os 5. Em 7 anos, a garotinha que só queria ser útil, que queria ajudar os outros, conseguiu salvar toda a humanidade. Tudo isso com o conhecimento que foi passado para ela. Tudo isso graças à ciência. Dr. Stone é uma obra que glorifica da melhor forma a ciência. Ela mostra como não precisamos ser gênios para querer entender o mundo à nossa volta. A Suíca era apenas uma criança que não sabia de nada, que não tinha ideia da capacidade humana. Mas desde que o Senko entrou na vida dela, ela começou a entender tudo o que podia fazer. Mesmo sem entender tudo aquilo direito, ela estava se tornando uma cientista. Ela tinha toda aquela curiosidade necessária para mover a raça humana. E ao colocar a Suíca como a responsável pela maior missão de todas, Dr. Stone mostra como a ciência é fenomenal, como ela é acolhedora e pode despertar o melhor de nós mesmos, mesmo quando nem sabemos até onde podemos chegar. Isso porque nós somos humanos. E como disse Stephen Hawking, o desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para nossa busca contínua. E esse desejo profundo é o que desperta o melhor de nós mesmos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dele tanto quanto eu gostei de produzir. Então antes de saírem, não esqueçam de se inscreverem e de deixarem o like, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo e querem que eu continue produzindo mais. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima.